Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Este programa de hoje você pode acompanhar ainda em podcast, aí na melhor hora do dia para você, e em reprise logo mais na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã. São 7 horas e 22 minutos após o horário eleitoral gratuito. Estamos ao vivo e começaram as eleições 2022 para valer. Horário eleitoral no rádio, propaganda também liberada nas ruas. A campanha já está nas ruas aí desde o dia 16 e hoje com início no rádio e na TV. Logo mais ao meio-dia, outra edição de programa de rádio, e hoje às 13 horas, né, na TV, e às 20 horas e 30 minutos também. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom em Campos neste início de manhã de sexta-feira. Deve permanecer assim ao longo da manhã, mas voltando a ficar parcialmente nublado no decorrer do período. A máxima para hoje é de 27, a mínima é de 19, agora faz 22 graus aqui no centro de Campos. Programa de hoje, a bancada completa com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, para debatermos aqui e também trazemos aqui um pouco do que está acontecendo neste momento no painel político e econômico de Campos, do Brasil, e também uma pegada aí, né, principalmente nas eleições 2022. A gente começa analisando e comentando os fatos aqui da região. Os Garotinhos versus Bacelar na Câmara de Campos e a Alerj também. Eleições a deputado estadual e federal na região, senador e governador do Rio de Janeiro. Os últimos números, né, das pesquisas, o envolvimento aí, né, e os discursos de cada candidato, de cada um que pretende exercer aí o cargo agora a partir de 2023 com as eleições de 2022. E por fim, a gente também vai comentar aqui e analisar esse quadro nacional. Lula e Bolsonaro, tanto nas pesquisas e no Jornal Nacional. Ontem, pela ordem, foi a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A semana começou com o Jornal Nacional ouvindo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, depois o candidato do PDT, o Ciro Gomes. Ontem conversou com o Lula e hoje conversa com a Simone Tebet. Isso conforme a lei eleitoral permite sim ouvir apenas e entrevistar apenas os que estão mais bem posicionados na pesquisa, apesar do já questionamento daqueles que vêm com 1%. Já tem questionamento, isso pode ter, é claro e evidente. Bom, vamos comentar sobre tudo isso, mas antes só confirmar aqui as manchetes primeiro do portal folha1.com.br, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna com tudo que você precisa para se proteger e proteger a sua família. O apoio de Green Energia Solar. Manchetes de hoje do portal folha1.com.br. A arrecadação de ISS de Campos cresce 25% no primeiro semestre de 2022. Com esses números, Campos é o município do Norte Fluminense que apresentou o maior crescimento percentual de janeiro a junho deste ano. Solenidade marca o Dia do Soldado em Campos. Imóvel amanhece com sinais de arrombamento no centro de Campos. Rodrigo Neves faz campanha em Campos e fala em tirar a RJ 244 do papel. Exame Ideia. Lula lidera,
mas patina, enquanto Bolsonaro cresce com essa última pesquisa. Consulta estimulada ao primeiro turno deu 44% das intenções de voto ao petista contra 36% do capitão. Lula entre os erros e acertos na sabatina do Jornal Nacional. Também destaque aqui no portal folha1.com.br que você confere. O candidato do PT foi questionado sobre corrupção, PGR, governo Dilma, entre outros assuntos. Mauro Silva abre mão da candidatura a deputado estadual. Ele anunciou sua decisão em seu perfil no Instagram. Populares filmam homem furtando fios na Avenida 28 de Março. Na semana passada, um homem foi preso em flagrante furtando fios. Cais da Lapa recebe evento cultural neste fim de semana. Evento Foliões no Cais da Lapa é promovido pela Prefeitura de Campos. E ainda, jovem é assassinado após deixar a cadeia Dalton Crespo em Campos. Justiça determina compartilhamento de dados do CEPERJ. São alguns dos assuntos que estão em destaque aqui no portal folha1.com.br. E a gente, às 7h28, começa esse programa de hoje, então, com o Bom Dia. Na bancada, quem está conosco essa semana é o Aloysio Abreu Barbosa. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto aqui e já vou direto aí ao bom dia do Aloysio também. Neto, bom dia, bem-vindo, para matar a saudade aí da sua semana e antecipar aí a semana que vem. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Aloysio, Beto aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Vamos lá, né? Semana que vem tem mais, mas tem muito assunto. Tem. Semana não, período é movimentado, né? A gente que faz cobertura política já há algum tempo, a gente se prepara para esse período porque sabe que é um período de desgaste e de informação nova a todo momento. Rapaz, e olha, vocês que são jornalistas e a gente que é radialista também, a gente tem esse compromisso de manter, né, o nosso público, leitor, ouvinte, hoje telespectador, informado. E evidentemente que cabe a gente apurar os fatos, as informações e levar o que é realmente verdadeiro. Agora, pela ordem das coisas natural da nossa vida ao longo dos anos, primeiro a gente dá um fôlego em política para cobrir a Copa do Mundo e ano de Copa do Mundo, e depois vem rapaz, esse ano estão os dois. Você tem que estar antenado aí no futebol, porque logo a seguir começa a Copa do Mundo e outubro, né, parece que é ali, mas não é. Está longe, que parece que é mais fácil chegar o Natal do que as eleições. Então, para a gente, né, que não é candidato, não é político, então a corrida, a eleição com a Copa do Mundo depois é um fato atípico que naturalmente deve tirar o sono de todo profissional da comunicação. É isso mesmo, Aloysio. Bom dia, bem-vindo aí à sexta-feira da sua semana aqui na bancada no Folha no Ar, né, esse revezamento, evidentemente, para poder, né, haver um descanso também e fôlego por conta do jornal que vocês, né, fazem, a Folha da Manhã e tudo mais, além dos blogs também. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, desculpa, eu peguei o roquidão de Lula de ontem. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. O nosso bom dia, duas categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta. Acompanho aqui quando eu estou, acompanho quando o Arnaldo está, acompanho quando você está, das segundas-feiras. Os taxistas motoristas de aplicativo que tão bem simbolizam, que todas as pesquisas estão dizendo a virada de Bolsonaro na classe média, que foi o primeiro dos três setores em que ele avançou. Foi evangélico, classe média por causa do combustível. Eu falo taxista motorista de aplicativo porque foi a virada de Bolsonaro na classe média foi o preço dos combustíveis. E mais recentemente, duas pesquisas vão falar sobre isso no terceiro bloco, indicaram também a Poder Data semana passada e a BTG-FSB de segunda-feira, indicaram também virada desse voto virada não, mas um crescimento na população mais pobre que recebe Auxílio Brasil.
Rapaz, essa coisa do ano, realmente, acho que nem Arnaldo, que é o mais novo de nós, vai viver outro ano com a eleição e Copa tão perto. A gente vai, pela tendência natural das coisas, vai morrer antes dele, ele é bem mais novo que a gente, né? Porque, por dois motivos. Um é a pandemia, o outro é uma Copa no Oriente Médio. Então, no Catar. Então, são dois fatores que não são típicos, são bem atípicos, né? A última pandemia que a gente teve foi 100 anos antes, da gripe espanhola. Então, demora um pouco para acontecer. Espero que demore mais, né? Mas, enfim. Agora, em relação à turbulência do ano, Nogueira, Arnaldo, ouvinte, telespectador, eu vou tirar... falou Copa do Mundo e política, né? Eu, particularmente, eu tiro uma lição do futebol para jornalismo político. Todo mundo se lembra de Zidane, quem é mais novo se lembra como técnico, quem é um pouco mais velho se lembra como grande jogador, que foi um dos maiores que eu vi jogar na minha vida. E Zidane era do Real Madrid, tinha anunciado que em 2006 ele ia se aposentar, acabando a Copa, ele ia se aposentar e os Galácticos, né, que era um time que não ganhou grandes títulos, mas era um time com vários jogadores excepcionais. Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Luiz Figo, né? Realmente Zidane, que jogava muito bem no Real Madrid, a temporada que ele teve antes da Copa do Mundo, ele não jogou bem. Ele não jogou bem. O que levou a todos os comentaristas do mundo a falar: Zidane realmente está ficando velho, está chegando ao seu ocaso. Né? De certa maneira foi bom, porque na primeira fase, se você não está na fase tão boa, a marcação sobre você diminui, o cara não bota ninguém na sobra, né? Quem tem pouco futebol sabe disso. O cara tá voando, tem uma marcação na sobra, prende dois. O cara não tá tão bem, bota um só, tá bom. A marcação por zona alterada, quer dizer, muda o esquema tático. E aí, para mim, Zidane jogou mais em 2006 do que jogou em 98. E só não foi campeão do mundo porque perdeu a cabeça, todo mundo conhece a nossa cabeçada, né? Foi provocado, reagiu mal. Mas o que eu quero dizer com isso? Zidane, claramente, ele se poupou no clube para jogar bem na sua última competição. Né? Foi doloso. É uma coisa que é experiência, ele já estava. E é o que eu consegui fazer esse ano. Levar 6 meses, os primeiros meses, no ritmo mais lento para poder não jogar igual Zidane é impossível, mas render o máximo que você puder render. Então, a lição do futebol que eu particularmente aplico e indico o Arnaldo daqui para... Agora não dá para... Mas daqui uns 10, 15 anos... Daqui 15 anos, ele vai saber o que nós estamos falando. Faz diferença. Essa questão do Zidane, se for falar realmente, tem uma coisa que marcou muito, foi só para registrar aqui. Porque havia sim essa coisa em torno do Zidane que você está falando. Foi em 96. Eu morava na Copa de 98. Perdão, na Copa de 98. E eu morava no Espírito Santo. Fui a Vitória, mas eu descia a terceira ponte ali, acho que foi um supermercado, não me lembro mais se foi uma rede de varejistas, colocou assim: que Zidane é a França, sou mais Brasil. Uma coisa assim. Ficou com aquilo marcado na minha cabeça, você passa a prestar atenção, né, mais ainda no Zidane, e deu no que deu. Eu falei, rapaz, que vontade de voltar lá para ver como é que está aquele outdoor hoje. 98, as pessoas ficam com a memória do que foi. Em 98, o craque da França é Eric Cantona, que jogava no Manchester United. Ficou famoso por ter dado uma tesoura voadora nos peitos de um torcedor na saída do estádio. Hoje até é ator de cinema. O filme Elizabeth, por exemplo, A Vida da Rainha Elizabeth, ele é o embaixador francês. Cantona surpreendeu o mundo dizendo que não ia jogar a Copa. Zidane apareceu. O Zidane era até 98 que Vini Júnior em relação ao Neymar. O Neymar era Eric Cantona. Entendeu? Aí Zidane, quando no espaço de Cantona, Zidane assumiu a liderança do time e realmente fez 2 gols na final da Copa do Mundo. De cabeça que nunca tinha feito. Aí virou que. Mas a história, se você voltar lá em 98, o craque era Eric Cantona, que surpreendeu o mundo dizendo que não ia jogar a Copa.
não quis jogar. É um bad boy, né? Estilo Edmundo, assim, até como um jogador parecido. Era um ponta-direita que jogava em diagonal, bom jogador. Edmundo era bom na tesoura também, né? É. Ele tem... Edmundo, Romário. Romário. Bom, aqui, deixa eu chamar aqui Arnaldo, então, nesse primeiro bloco, para trazer e atualizar quem nos acompanha aí sobre Câmara Municipal e também sobre essa disputa, essa corrida aí, essa polarização dos grupos Garotinho e Bacelar. Várias entrelinhas aí que você pode colocar, Arnaldo, alguns candidatos já retirando, desistindo da sua candidatura, como é o caso hoje anunciado aqui no portal folha1.com.br, a desistência do Mauro Silva. O que isso tudo pode significar? O que não significa? É só uma desistência? Como é que anda essa polarização campista aí eu diria que nessa subeleição de 2024? Eu não sei se eu posso chamar assim, mas mas uma pré-eleição de 2024. Olha, Nogueira, a gente vinha acompanhando a Câmara que estava num ritmo frenético, parecia Copa do Mundo, né, naquela questão da eleição da mesa. Hoje a Câmara deu uma apaziguada, né? Não tem uma relação, digamos assim, ainda muito harmônica entre os dois grupos, mas já tem uma relação mais tranquila entre os dois grupos, isso a gente percebe, porque por um simples ato do presidente Fábio Ribeiro, deixar a oposição falar o quanto quiser. Era só isso que a oposição queria, falar. E às vezes, até mesmo por questão regimental, estava ali limitado a questão de momentos em que poderia falar. Com essa tranquilidade, você não tem mais aquele embate muito forte. A não ser... era até engraçado, porque subia Álvaro Oliveira, líder do governo, à tribuna para defender o Grupo Globo na questão do CEPERJ. Depois subia Marquinhos Bacelar, líder da oposição, para bater no Grupo Globo por causa do CEPERJ, mas defender por causa da check-in e os escândalos envolvendo a irmã do Álvaro Oliveira. Então era assim, defendia quando era conivente e batia também da mesma forma quando era conivente. Enfim, então só teve esse momento mais tenso nesse semestre. Mas os bastidores da Câmara refletem muito essa questão dos grupos eleitorais. Por exemplo, nós ainda não temos em Campos uma LDO aprovada, o que é atípico para final de agosto, até porque a LOA chega agora, até o dia 30, a Lei Orçamentária Anual chega agora sem ter uma diretriz aprovada. Isso porque o governo tenta, de toda forma, tirar aquela questão dos 5% de remanejamento, que já discutimos aqui em outros momentos. Só que falta convencer um dos três da oposição, e não está fácil. O governo tentou... de maneira particular, tentou com alguns nomes desses 13, chamou de um a um para conversar, não conseguiu avançar, agora tenta avançar em relação ao grupo, mas eu conversei com algumas pessoas da oposição que disseram o seguinte: o governo quer tudo, quer a mesa e quer um remanejamento maior, aí está difícil a gente ceder dessa forma, entendeu? Tem que ter um diálogo, e cobram inclusive a presença do prefeito Vladimir nesse diálogo com a oposição. Paralelo a essa confusão toda da Câmara e que interfere na nossa vida enquanto cidadão que mora em Campos, que paga seu imposto aqui na cidade, porque o orçamento do ano que vem ainda está em aberto, paralelo a tudo isso tem a questão eleitoral, que ajuda para essa tranquilidade na Câmara, porque está todo mundo com pressa para ir embora para a reunião política, então não tem tempo de discutir no plenário da casa. Então, paralelo a isso, tem essa questão da eleição. O Grupo Bacelar é um grupo que já está consolidado, a gente vê claramente que a maioria dos vereadores da oposição apoia o deputado Rodrigo Bacelar, que é candidato à reeleição. Tem um ou outro, tem o próprio Bruno Viana, que faz parte do grupo, que é candidato também, tem um ou outro que está ali separado, mas não vai para o embate, né? E do outro lado, você tem o Bruno Dauaire, que é candidato ao 3º mandato, que é um nome consolidado do grupo, mas é um nome que divide dentro do grupo. O próprio Juninho Virgílio, que até pouco tempo era candidato a deputado, ele vai à tribuna e bate em Bruno Dauaire diretamente. Então, assim, há uma divisão dentro do grupo do Vladimir, dentro do grupo do Garotinho, em relação a Bruno. Mas falta a gente saber qual é a segunda alternativa do grupo. Era Juninho, que retirou a candidatura, renunciou na semana passada. Era Davi Loureiro, que também renunciou na semana passada. Mauro seria uma alternativa, mas como a Aloysio divulgou ontem, também renunciou à candidatura. Qual é esse outro nome do grupo garotista que seria o candidato a deputado estadual? Vladimir aqui, Garotinho aqui em entrevista, todos eles falavam que havia a possibilidade de 2 nomes a estadual. Um, é claro, é Bruno, é o que tem a mão de Vladimir, como teve em 2014, como teve em 2018.
Agora, quem é esse outro nome do grupo que vai para o embate? Ou o grupo vai entender que uma eleição forte de Bruno aqui representaria a demonstração de força do Vladimir em relação a Rodrigo Bacelar, que também é candidato a deputado estadual. Então são essas nuances de quem vai ser o segundo nome, ou qual vai ser o segundo nome do grupo garotista em Campos, a Alerj, é que está ainda meio confuso, está meio nebuloso de você descobrir qual é esse nome e qual é a análise do grupo garotista em relação a essa eleição. Acho que isso falta ficar um pouco mais claro. Esse embate Bacelar versus Garotinho está claro. Polarizaram a eleição. Temos muitos outros candidatos que estão tentando votos aqui na cidade. Muitos outros candidatos da região que estão tentando voto na cidade. Mas, para os grupos políticos, as demonstrações de força vão estar, para os grupos políticos de Campos, vão estar nos resultados que o Rodrigo Bacelar tiver e também o Bruno Dauaire. Se o governo vai ter um outro nome, a gente ainda não sabe qual é claramente esse outro nome, Nogueira. Antes de Aloysio comentar, deixa eu só colocar esse outro nome. É tanta circunstância, o xadrez é tão complicado desse jogo político que pode ser até Clarissa. Pode ser. Mas vai dar tempo para isso? Eu não sei. Aí é que está até onde vai esticar a corda o candidato Garotinho, né, a deputado federal. Ainda dependendo ou de uma liminar ou de uma decisão do STF sobre o caso Chequim. Como é que você analisa aí essa conjuntura, Aloysio? Esses quadros todos com cada movimento nesse tabuleiro que tem seguramente o pensamento quase que todo, eu não vou dizer todo porque essa eleição é muito importante, eles precisam ganhar as cadeiras que disputam. Mas, assim, até para as cadeiras que estão sendo disputadas agora, elas interferem diretamente nas eleições de 2024. É isso que você analisa dessa forma? Tem umas coisas que a Renata falou aqui. A gente nunca, é engraçado que as pessoas pensam que, como um time, a gente tem uma ação tática que a gente treina e tal. Não, a gente não tem. É meio que a gente saca um qualquer do outro. E aí a gente faz assim, sem combinar. É tipo Bebeto e Romário, né? Não, falando palavrão na rádio. O perigo de você fazer esse tipo de analogia é que você se compara a esses caras. Lá em cima, Ou Aldair e Márcio Santos, 94. Você se entende pelo olho. Não é combinado isso, mas assim, a gente não tem reunião, nunca falamos isso. Não tem. Mas a Arnaldo e a Aldir fazem mais o municipal e eu estou fazendo mais o estadual. A gente se cruza no estadual. Eu faço mais o nacional. Por quê? Também é porque eles estão cobrindo o dia a dia, né? Direto. E eu tenho mais a bagagem nacional ajuda bastante, né? Mais do que talvez a bagagem na cobertura municipal. Os exemplos nacionais, eles estão mais presentes. O passado está mais presente no nacional do que talvez esteja no municipal. E a própria prova está aí. Você tem hoje que os grupos políticos de Campos são dominados por dois caras que são da geração de Arnaldo. São Vladimir e Rodrigo Bacelar. Né? Mas, enfim, eu acho que essa coisa de Clarissa, não sei. Porque eu acho o seguinte, eu vou falar isso, é uma crítica para o garotista, o raciocínio, muitas vezes, em relação a Garotinho, que ainda é o líder, é a referência estadual maior do grupo, nacional, por óbvio, né? Você fala em Garotinho em qualquer lugar do mundo, ninguém vai pensar em Vladimir Clarissa, vai pensar em Antônio Garotinho, né? E tem muito voto na Baixada, mas a decisão em relação ao Garotinho não é uma decisão racional do grupo em relação ao Garotinho. É o que o Garotinho, se for puxar essa corda até arrebentar, vai ser como foi na Chequim. Não estou falando também, eu estou falando um exemplo empírico. Muita gente caminhou com o Garotinho, inclusive o Thiago Vigílio até a prancha do pirata, com o barão embaixo, e foi caminhando. Não tem muito... Como é do bolsonarista em relação ao Bolsonaro, como é do lulista em relação ao Lula. É uma relação emocional. Não é uma relação racional.
E eu quero crer que política devia se pautar pela razão. Paixão para futebol. Religião, outro campo. Isso posto, em relação ao que o Arnaldo falou, então eu acho que assim, é difícil você... O que vai ser? Eu não sei, o critério não é racional. Isso é igual jogar porrinha com um cara que não sabe pedir. Você fica doido, que você pede em relação à racionalidade do cara. Quando o cara não é racional, você te desarma todo. Entendeu? Então eu não sei, realmente não sei. Acho que vai haver uma disputa. Eu concordo com você, não tem como discordar de você, de Arnaldo, que 2024 vai ser definido a partir de 2022. Isso não precisa nem estar em mídia para saber isso, nem cobrir nada, isso é óbvio. E acho que nesse contexto tem uma disputa muito particular. Uma disputa no Colégio Eleitoral de todo o Estado, onde eu não vejo chance de Bruno passar Rodrigo. Acho que o Rodrigo está eleito. É bom frisar, estamos numa rádio. Não tem nenhuma pesquisa que me diga isso. Essa é a minha opinião. Subjetiva, como qualquer opinião. Mas a opinião de alguém que acompanha isso há algum tempo. E por mais burro que seja, ele aprendeu uma ou duas coisas. Acho que o Rodrigo está eleito. Acho que o Bruno também caminha bem para a reeleição, embora talvez com mais dificuldade que o Rodrigo. Mas a disputa que vai estar lá no TRE é uma. A disputa deles para 2024 é outra, em Campos. Como foi Marcão e Vladimir, deputado federal, com Rafael de 2018 para 2020. Né? Então, são duas disputas. Uma no campo mais amplo, que é a que vai conferir ou não mandato, e a outra... Um é a alerge, a outra é o passaporte para 2024. Prefeitura. São duas disputas diferentes. Em relação à Câmara, que a gente falou, eu concordo que o fato da palavra, teve até vereador que foi com megafone para a tribuna, alegando que não tinha direito à fala, acalmou a oposição, mas eu vou combinar também, né? Você perde, também deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada, Deve né? ser perde, tem esse episódio no meio do caminho. Aquela coisa, né? Não vem não que eu vou também. Então, deu uma acalmada. Enfim, não estou fazendo pré-julgamento, acho que todo mundo inocente que se prove o contrário. Mas é aquela coisa, a mulher de César funciona no anticristo, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? Mas enfim, mas deu uma acalmada na oposição. E em relação à mesa diretora, eu acho o seguinte, se eu fosse o governo, eu não sou, graças a Deus, mas também não sou oposição, eu tentaria essa composição antes das urnas. Porque com o Rodrigo eleito, e vamos falar no bloco seguinte, o Castro reeleito, eu disse, o último programa que a gente fez foi quando? Foi aqui. Tem um mês. Eu disse aqui, embora as pesquisas apontem uma definição maior para presidente que para governador, eu disse aqui, para mim, a eleição está muito desenhada para Castro. Disse os motivos que eu vou falar no bloco seguinte. Eu acho assim, essa composição da mesa com Castro e Rodrigo reeleitos vai ser muito mais difícil. Então, se eu tivesse um pouquinho de inteligência e fosse o governo, eu tentaria resolver isso agora. Acho muito menos difícil agora do que depois. O que você está falando, a sua opinião, desculpa interrompê-lo, eu ouvi de uma fonte da oposição exatamente essas palavras. As mesmas palavras que você está falando. Vai ser uma composição de Rodrigo muito bem e Castro reeleito, aí mesmo que não vai ter conversa. Aí vai ser história rolante, como o Marquinhos Bacelar disse aqui, né? Sai menos caro, né? Lamentar a saída de Mauro Silva, uma saída racional. Mauro Silva jornalista, advogado, uma figura querida por todos, mesmo para quem detratou do grupo do Garotinho, sempre foi. Grande jornalista, marcou a época na TV Norte, quando a TV Norte era repetidora da Globo. Né? Foi secretário estadual de governo, foi secretário municipal, candidato a vice-prefeito, e pelos problemas que teve, que poderiam ser gerados na justiça eleitoral em relação à vice dele de Chicão em 2016, quando perderam o primeiro turno para Rafael Diniz, ele preferiu aí sim tomar a decisão racional, e menos emocional, e desistir da candidatura. Né? Eu ainda falei aqui que vou declarar voto, eu ainda não defini minha chapa, mas vou declarar voto.
Mauro Silva era um dos nomes que eu pensava para votar para deputado estadual. Né? E digo, aí falo no caso individual. Te deixa, não só o grupo de garotinho, como o Renato falou, mas a mim, eu quero fazer testemunho, enquanto eleitor, me deixa com menos opções também. Eu sempre vou votar em gente daqui. Meu pai sempre pregou isso e é verdade. Enquanto não tiver voto distrital misto, eu voto em parlamentar da minha cidade, da minha região. Então é isso. Eu acho que analisando o que o Arnaldo falou, que está muito mais inteirado desse dia a dia do que eu, em relação ao que a coincidência cara, eu só estou olhando o óbvio, né? Sim. Pior se alguém falasse o contrário. melhor esperar o Rodrigo assumir Alérgio, Castro reeleito, entendeu? Aí seria, né, caminhar para Tábua do Pirata, né, com o tubarão embaixo. Essa questão do tempo aí só para fechar aqui, essa questão do tempo que o Vladimir procura dar aí através do presidente da Câmara, de não colocar assim já de supetão a eleição e deixar talvez né? Não só a eleição, o orçamento também, né? Também, o LDO. LDO até hoje nada. Mas sobre a mesa, ele por um lado pode ser positivo, mas é muito arriscado. Né? Mas é aquela história. Você tem casos que vão atípicos que podem ocorrer aí e de repente clarear a coisa pro lado do Vladimir. Política é uma coisa que a gente tenta sugerir uma ideia não é de previsão, mas é uma projeção, mas vem um caso CEPEG e desmonta todo um grupo. Você tem o caso CEPEG e você tem uma outra carta na manga que o governo tem ainda, que é aquela questão de relação da cassação. Ainda é uma carta na manga. Vai usar? Vai criar um outro problema jurídico que vai se arrastar durante o próximo ano inteiro na questão de anulação desse processo de cassação, possível anulação dos processos de cassação para anular a eleição da mesa. Vamos caçar só 3 aqui e pegar porque os 3 suplentes nos dão maioria e fazer a eleição da mesa? São nuances, né, que ainda vão aquecer muito o debate eleitoral local, mas isso no pós-eleição. Mas tem uma outra coisa. Acaba a eleição, a gente estava falando, vem a Copa. A atenção da população vai estar voltada para isso, né? E aí a Luísa tem exemplos aí de Copas anteriores em que mudou muita coisa no mundo, né? Falando em relação à Itália, mas e que passa despercebido, porque o foco da população vai para os jogos da Copa do Mundo. Assim como hoje está na eleição. Sim. Né? Uma audiência ontem, por exemplo, um Jornal Nacional, uma audiência de jogo do Brasil aí e Argentina, sei lá, uma coisa grande assim, né? Tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro na segunda-feira, né? Não, o canal se referiu a Operação Lava Jato, ela nasce de um estudo de Sérgio Moro chamado Considerações sobre a Manipulite. Manipulite, em latim, mãos limpas. Uma operação da Itália dos anos 90, em que Arnaldo lembrou, na semifinal da Copa 94, fala-se muito que o Romário foi o craque daquela Copa. De fato, o Romário jogou muito bem. E disputava com o Baggio. Eu, particularmente, a última imagem que vai ficar de Baggio é o pênalti perdido que deu a Copa do Brasil. Agora, quem não viu, tá na internet, veja a atuação de Baggio contra a Nigéria, que era um timaço. Foi o time mais forte africano na Copa do Mundo. Ganhou na Olimpíada anterior do Brasil e da Argentina, para ser campeão olímpica. Canu, Ococha, timaço. E contra a Bulgária, que é a maior Bulgária de todos os tempos, na semifinal dessa Copa. Stoichkov, que era parceiro de Romário no Barcelona. Craque de bola. Cristo Stoichkov. Hoje é político na Bulgária. Nessa semifinal, a Itália, na semifinal da Itália com a Bulgária, o parlamento italiano passou, na hora do jogo, que a Arnaldo se referiu, passou uma série de leis para conter a mãos limpas, mais ou menos como Bolsonaro e Lira estão fazendo aí, né? Bolsonaro disse, né? Eu acabei com a Lava Jato, com um certo orgulho. Mas em relação só ao nosso canavial aqui, Maurício Furel aqui me pergunta sobre a situação de Garotinho. Atualmente está sob júdice, né? E se tratando de Garotinho, sinceramente, a exceção já até virou um pouco regra, né?
Então essa coisa vai caminhar assim. E acho que para os garotinhos, para o grupo, a decisão não vai ser racional, vai ser de lealdade ao seu líder e acabou. Não adianta você contra-argumentar racionalmente, como se não adianta você contra-argumentar racionalmente com o eleitor mais apaixonado de Lula ou de Bolsonaro. Né? Ou quem acha que o Brasil é favorito para a Copa sem ganhar de um time europeu em um jogo elementar da Copa do Mundo desde 2002. Uhum. Isso não é racional. Não é racional. Eu respeito, mas não é racional. Olha, essa coisa de se a gente for comentar aqui, isso a gente não fecha esse bloco, mas eu também tenho uma convicção. O garotinho sabe até onde ele pode esticar a corda. Só ele sabe, eu acho. Convicção não. Tem não? Sei lá, eu acho que ele tem, não sei, de repente posso também estar enganado, mas ele tem o conhecimento da sua capacidade e de fatos talvez que a gente não tenha acesso, não sei, né? É uma questão realmente de opinião, é só opinião. São 7h58. Vou pedir licença a vocês, Arnaldo, Aloysio, a você que nos acompanha em casa, em casa é um modo de dizer antigo do rádio, é você que nos acompanha aí pelo rádio, pela internet, enfim. Continue ligado, a gente faz uma pausa rápida aqui. Ainda hoje o programa vai abordar a política nacional, né? Acompanhe aí essa edição de hoje, porque já nós vamos comentar sobre a política regional agora, próximo bloco, o estado do Rio de Janeiro em destaque, e a seguir a gente comenta, né? E traz aqui um painel, traz aqui toda uma lógica sobre essa semana na eleição no Brasil. O que representou essa semana nessa corrida a eleição de presidente da República, já, né, com os comentários sobre o Jornal Nacional, sobre tudo isso, você vai acompanhar daqui a pouco. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Ele voltou.